Princípios para uma oração eficaz. Vamos falar sobre oração nessa noite. Amém? Princípios para uma oração eficaz, baseado no que Jesus ensinou na oração conhecida como oração do Pai Nosso e o contexto dela também. Então, Mateus 6 de 5 a 15. Está escrito assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orareis a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então vamos orar, para falar de oração. Vamos orar então. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, ó Deus, a meditar sobre a oração, ó Deus, a aprender com o teu ensino, Senhor, porque o Senhor nos ensinou porque precisávamos melhorar, ó Deus. O teu povo precisava melhorar e entender de fato quem é o Senhor e como falar contigo, ó Deus. Nos abençoa, Senhor, a entender os princípios dessa oração, ó Deus, que o Senhor nos ensinou, e que seja uma prática constante em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O contexto dessa oração é o famoso Sermão do Monte, em que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e é claro, de rebarba aí uma multidão que acompanhava a Jesus e o seguia e também ouvia e aprendia com ele. E Jesus ensina os seus discípulos acerca de diversos temas. A oração não ficou de fora. Na verdade, algumas práticas bem costumeiras dos judeus, como oração, jejum e dar esmolas, então foram alvo do ensino e da correção de Cristo. Porque no reino de Deus é um pouquinho diferente do que eles estavam praticando. E Jesus queria mostrar para os discípulos como exercer essas práticas agora, mas não como os religiosos, não como os fariseus, não como as pessoas da época, mas entendendo a essência, entendendo como funcionam as coisas e exercendo essas práticas de uma maneira melhor. Exercendo, não é só porque era uma prática judaica que ficou de fora. Então a oração também foi dada à igreja, a prática de jejuar, de dar esmola, de fazer caridades, etc. E diversas outras coisas que Jesus trata nesses temas do Sermão do Monte. E ele chega para a oração, então. Então nós vamos ver aqui alguns princípios para uma oração eficaz. Nós precisamos de princípios. Às vezes como é que a gente aprende a orar normalmente? Quando a gente é pequeno, ou com o pai, com a mãe, ou lá na escola dominical. Aí às vezes o ensino é assim, o que vier na sua cabeça você fala com o Senhor. Então, assim, para a criança, a primeira abordagem, até que a gente pode pensar assim, mas o Senhor Jesus Cristo ensinou a gente a aperfeiçoar isso. Então tem ensino, de fato, como se deve orar. Então não é só uma coisa espontânea, não é só eu colocar o que eu penso diante de Deus, mas existe princípios para isso e uma estrutura interessante para fazer uma oração também. Então o Senhor deseja que nós aprendamos a como
orar, né, de uma forma melhor e como convém. Antes de entrar na oração do Pai Nosso, ele falou duas advertências, o que não pode se fazer numa oração. Primeiro, a oração não deve ser usada, o que não deve ser feito, ou para que a oração não deve ser usada? Primeiro, não deve ser usada para angariar prestígio religioso. Então ele falou aqui dos hipócritas, pessoas com máscara, que os religiosos da época, que ficavam em pé nas sinagogas e nas praças, então usavam a oração não como instrumento, de fato, de falar com Deus, com sinceridade, expor, engrandecer a Deus, expor suas carências, confessar seus pecados. Mas imagine uma pessoa orando em público, no meio de uma praça. Como é que seria essa oração dessa pessoa? Então era uma oração teatral, era uma oração estética, era uma oração que a pessoa buscava reconhecimento espiritual religioso, na sinagoga, nas praças e em diversos lugares. Então o Senhor fala que não é adequado orar dessa maneira. A oração não é um instrumento para a gente angariar, né, prestígio religioso. Na verdade, a oração, ela deve ser sincera, não hipócrita, não impostando voz, fazendo trejeitos, estruturando, rebuscando a fala e outras coisas dessa maneira. Mas ela deve ser oração. Como deve ser oração? Oração sincera, oração daquilo que você de fato precisa expor ao Senhor. Oração que não é para buscar reconhecimento. Tanto é que ele fala, olha, vai para a sua casa e vai para o seu quarto, e lá no seu quarto, lá no tameon, escondido, aí você ora, em secreto. Então, o remédio para essa exaltação aqui, religiosa, o remédio é humildade. E ao invés de se aparecer, você se ocultar. Então Jesus, orientando seus discípulos, fala, olha, o reino de Deus é diferente. Não vamos fazer dessa maneira. A gente não tem motivo para se orgulhar das coisas espirituais, ou pintar uma espiritualidade fantástica para os outros. Às vezes é comum a gente impostar a voz, fulano ora, a gente já parece que muda, né? Parece que muda uma chavinha. Mas a ideia é a gente orar normalmente para o Senhor. E aqui ele fala, não deve ser como os fariseus. Então a primeira coisa que não deve ser feita é como os religiosos daquela época. Segundo lugar, ele fala assim, outra recomendação que ele diz, não useis de vãs repetições. O orante não deve imitar o pagão. Então a primeira coisa, não imite o religioso. Não copie o religioso. E depois não copie o pagão. Então dois problemas aqui. O problema da cópia, desde aquela época Jesus já falava contra isso, do plágio. Do Ctrl-C, Ctrl-V. Não copie nem o fariseu e não copie nem o pagão. Porque os dois têm problema. Enquanto o fariseu tem um problema, o pagão também tem. O pagão, ele trabalha num sistema de repetições, de mantra, de repetições místicas, porque de certa forma ele quer trabalhar com um ser que às vezes ele não tem consciência que é um ser pessoal, às vezes pode ser uma energia, uma força, e através de alguns passes místicos, ou você falar muito, ou você repetir muito, ou você passar tanto tempo, até você chegar num êxtase, você alcançar um determinado êxtase, ou alguma manifestação, algum benefício psicológico, etc. Então fica-se um mantra, uma repetição infindável. E o Senhor fala, nosso Deus não é assim. Então você não vai imitar eles, esse pessoal também. Você não vai ficar fazendo vãs repetições, porque o nosso Deus é uma pessoa. Imagine, pensa, você fica conversando com a pessoa e repetindo a mesma coisa, várias vezes. Fulano, isso. Aí, daqui 10 minutos, fulano, isso. Daqui mais 10 minutos, fulano, isso. Fulano, a mesma coisa. Você não conversa com a pessoa assim. Ou pelo menos não é bem o padrão, né? De se conversar com pessoas sendo chato, impertinente, repetindo a mesma coisa. Quando se trabalha, se conversa e se relaciona com Deus, que é um espírito pessoal, perfeitamente bom, soberano, quando você conhece o seu Deus, e o texto fala assim, olha, não repita porque
O que Jesus falou? Porque Deus sabe o que você precisa antes de você falar. É diferente das vãs repetições, em que se trabalhava, malhava tanto em cima disso, quase como uma barganha, para se matar no cansaço. E para se ter algum benefício com isso. Então o Senhor Jesus fala, não usei de vãs repetições, porque o nosso Deus sabe, Ele está escutando. Você tem que crer, acreditar que o Senhor está escutando o que você está falando e o que você está pedindo. Agora, um outro cuidado agora eu vou começar a pregar assim, tudo que eu falo uma advertência e um cuidado para o outro lado. Alguns reformados pegaram esse texto e interpretaram ele tão literalmente que aí eles não faziam mais orações em público. E começaram a falar que a oração verdadeira, e para fazer oração você tinha que se trancar no seu quarto, quietinho, e você só ia orar no seu quarto. Então começaram um grupo, começou a fazer isso. Ou seja, você vai para o outro oposto. E Jesus não está falando isso, que também você não deve orar em público. O problema não é esse. Outro problema, peça só uma vez então, não insista. Aí outro problema, outro erro de interpretação. O texto não está falando também para você orar só uma vez. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre a perseverança na oração. Você deve orar, perseverar, só que não nos termos pagãos, usando rezas, vãs repetições, mantras. É totalmente diferente. É um diálogo, é argumentativo. Você fala no momento, você argumenta no outro, você apresenta as causas no outro momento. Você vai dialogando com o Senhor na base de um ser que é pessoal e que está entendendo e dialoga com você também. Então, se por um lado a gente não pode fazer algumas coisas dessas, a gente também não pode, por outro lado, radicalizar e falar, não vou orar mais, e etc, e etc. Amém, irmãos? Então, duas coisas a evitar, que viraram 4 coisas a evitar. Mas aí, positivamente, o Senhor de fato ensina como a gente deve orar. De fato, o Senhor coloca, a gente acredita que na oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida, como uma reza repetitiva, porque senão o Senhor já estaria se contradizendo, que Ele acaba de falar, não vai ficar repetindo. E a oração do Pai Nosso, então, não teve esse objetivo, você vai ficar repetindo. Mas também, irmãos, não é pecado de um todo, se você um dia orar, literalmente a oração do Pai Nosso, também não tem problema. As igrejas faziam muito isso. Algumas igrejas no final do culto terminavam com a oração do Pai Nosso, como uma bênção para a igreja. Também não é pecado, mas a sua motivação não deve ser usar isso como a repetição vã, como uma simples repetição de palavras, que aí essas palavras fariam alguma coisa. Mas a gente acredita que o melhor uso, então, da oração do Pai Nosso é como ela é ser tida com princípios. Ela nos traz princípios para a oração e ela nos dá estrutura para orar. Então, quando você está divagando, às vezes você tem uma estrutura que você te norteia você fazer uma oração bastante coerente. Você tem estrutura. Ajoelhei, o que a gente às vezes faz? Primeira coisa que a gente ajoelha. É claro que às vezes a gente já é um pouco treinado, Senhor, glorificado seja o teu nome, tal, mas a gente rapidinho já passa, Senhor, me ajuda, meu Deus, eita, as contas, os boletos, as coisas estão tudo atrasando, e o negócio, eita, Senhor, minha casa lá que o povo está me enrolando para terminar a casa, eita, Senhor, minha viagem, eu vou fazer uma viagem aí, eita, Senhor, minhas férias, eita, Senhor, meus filhos, meu trabalho amanhã, segunda-feira, mais uma semana, e a gente se ajoelha, a gente passa, às vezes a divisão é muito desproporcional. É 1 minuto para Deus, 10 para nós. Quando a oração é muito boa, ela chega a 11 minutos. Quando ela é muito boa, então ela chega a uns 11 minutos. O dízimo a gente entrega para Deus, o resto é nosso. Mas não é bem a proporção, a estrutura que foi colocada aqui pelo Senhor. Então, por isso que é interessante, o princípio e a estrutura que ela nos ajuda. A oração ela tem 2 partes. Uma parte que remete diretamente a Deus e uma parte que remete aos homens. E o contexto humano. Parece um pouco com os mandamentos.
4 mandamentos, diretamente, obrigações do homem para com Deus. 6 mandamentos, obrigações do homem para com seu próximo. Então, a oração também, o Senhor nos ensinou a orar e pensar nas coisas do alto e pensar na nossa realidade humana também. Não é errado a gente pedir pela realidade humana. Mas observe que ela já começa com Deus. Ela começa Pai Nosso. Ela já coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca as necessidades nossas em segundo lugar. Coloca a primazia para Deus. E as outras demais coisas para os homens. Ela condiz também com o que o Senhor Jesus explicou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o mais serão os acrescentados. Ela nos inspira a valorizar mais a Deus. A gente começa a oração e boa parte dela nós deveríamos gastar, utilizar, glorificando a Deus, exaltando seu nome, exaltando a sua obra, exaltando o seu reino, orando para que seja feita a sua vontade, para que o seu domínio seja estabelecido, para que, enfim, diversas coisas relativas ao reino de Deus se cumpram. Então, existem muitos princípios aqui e estruturas, e estrutura também para nos guiar. Então, a primeira parte, o bom começo, Deus. A gente começa com Deus. A oração começa assim, então. E quando orardes, orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí por diante. Então ela começa com Pai Nosso, Pai. Então você dirige a Deus como Pai. Tal designação, ela é mais pessoal, e ela é mais íntima, ela representa um novo patamar em que nos encontramos com Deus. O judeu não chamava Deus de Pai, ele não tinha essa liberdade, ela não tinha essa aproximação. Então Jesus ensina aos discípulos, vocês vão chamar de Pai, sim. E pela obra que o Senhor está fazendo, vocês vão ser adotados como filhos. Então é uma disposição mais próxima, mais perto, mais íntima. Mas ao mesmo tempo o Senhor não ofusca que Deus continua sendo Deus, soberano e rei. Porque Ele fala para nós orarmos Pai Nosso, mas o Pai nosso, Ele está no céu. Ao mesmo tempo que Ele fala que é nosso Pai, está próximo, imediatamente em seguida Ele fala, o Pai Nosso que está nos céus, que está acima de todos, que é soberano do universo também, que está também distante, que é um Deus de perto, mas é um Deus de longe também. É um Deus que eu chamo de Pai, tem uma referência próxima, mas é um Deus que às vezes está em oculto também e eu não vejo. O Pai é nosso. Na verdade, eu já falei várias vezes aqui na igreja que o contexto cristão, a maioria das coisas que acontecem é no contexto da igreja, da comunidade. Não é um contexto individualista, porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos ensinados a orar pelo Pai que é nosso, não é o Pai que é meu, não é minha propriedade, não é o meu Deus. O meu Deus, o meu Senhor, parece que encaixota, engaveta, parece que eu aproprio, é o meu Deus. Mas o contexto aqui é a gente sempre analisar e considerar que o Pai é nosso, é da igreja, é do povo de Deus, é do povo escolhido. O Senhor é nosso, é o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso rei, o nosso redentor. É Pai e é próximo, mas está no céu e mais elevado do que qualquer outra criatura. E habita, como o Tiago falou, em luz inacessível. É um Pai que está próximo e é o Pai que está no céu. Amém? Então a oração nos convida já a ter uma visão peculiar de Deus. Ela já vem com a teologia de Deus muito específica.
bem diferente de tudo que já tinha se visto, mas bem próprio do que o Senhor revelou e do cristianismo. Depois que ele fala do Pai Nosso, ele fala, santificado seja o teu nome. A gente ora para Deus, o Pai, primeira postura é se dirigir ao Senhor, reconhecendo, então como princípio, você está reconhecendo a paternidade de Deus, você está reconhecendo também a majestade dele, a soberania dele, porque ele é um Pai que está no céu. Então como princípio a gente se volta a Deus nessa categoria, na categoria de filho, mas ao mesmo tempo humilde. E depois você ainda continua em Deus, você continua nas coisas do Senhor. E ele fala assim, santificado seja o teu nome. E a gente pode nos perguntar assim, mas o nome de Deus já não é santo? Jesus fala assim, santificado seja o teu nome, e nós devemos orar com essa disposição. Mas o nome de Deus não é santo já? Então a orientação aqui não é santificado seja o teu nome no sentido de mudar o caráter ou aperfeiçoar alguma coisa em Deus. Mas significa que essa oração nos quer ensinar a santificá-lo em nossas vidas, nossa família e nossa comunidade. Santificado seja o teu nome, significa santificado seja o nome do Senhor, a pessoa do Senhor entre nós, reconhecida entre nós, conhecida por nós, manifestada entre nós, expandida entre as pessoas, que a tua majestade seja reconhecida. Então, nesse contexto, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente está orando pela obra do Senhor, pelo evangelismo, por obras de missões. Nesse contexto, a gente está orando pela obra da igreja. O que a igreja está fazendo para que o nome do Senhor seja conhecido e seja glorificado. Nós estamos orando e podemos orar por nós mesmos, o que eu tenho feito em termos de evangelismo, para que o nome do Senhor seja santificado. Então, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente ora para que a obra do Senhor, para que o reino de Deus, para que a pessoa dele seja reconhecida e santificada. Não falamos que o nosso Deus é perfeito, é majestoso. Nós não entendemos que devemos pregar o evangelho a toda criatura e que o evangelho do Senhor deve alcançar toda a terra. Então nada mais coerente do que nós orarmos para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja divulgado, pregado entre as nações. É nesse momento que eu posso orar pelos missionários que estão distantes, pela igreja perseguida que sofre horrores em nossa época. E é um princípio, e às vezes eu me pergunto a mim mesmo, eu tenho orado com uma amplitude desse tamanho na minha oração, quando eu sento, ajoelho, ou quando eu paro para orar, a minha oração, e olha que a gente só começou ela, tem tido essa amplitude de já glorificar o Senhor dessa maneira, e já expandir para a obra dele, para a santificação do seu nome, pela sua vontade, e para que ele seja glorificado, ou eu em um minuto eu já pulo para pedir pelo que eu preciso. Depois ele fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. De novo a gente pode perguntar, mas a vontade de Deus não é feita. Principalmente nós que enfatizamos muito que a vontade de Deus é estabelecida. O Senhor governa e controla o reino dos homens, o mundo, o universo está na mão do Senhor. Nós que tanto enfatizamos até que nem um fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus, nem um pássaro tomba se Deus não assim o quiser. E como o Senhor Jesus fala para nós orarmos assim, faça-se a tua vontade. Então esse sentido que ele está falando de uma vontade específica de Deus. Nós reconhecemos duas vontades de Deus e vamos ver se a gente consegue entender melhor essa noite. A gente consegue entender que Deus tem uma vontade decretiva, que essa vontade absoluta ninguém consegue desfazer, desmanchar ou fugir dela. Então nessa vontade decretiva, eu gostando ou não, eu concordando ou não, eu aceitando ou não, eu vou cumprir o que Deus quer. É tipo aquela história de Jonas. Deus falou, vai para Nínive. E Jonas tenta, vai, puxa e vai, mas ele acabou em Nínive e foi lá e pregou.
Vontade decretiva de Deus. Os decretos de Deus a gente não muda. E eles acontecem e nós cumprimos a vontade dele, querendo ou não. A gente acaba cumprindo. Mas existe uma outra vontade, chamada de vontade preceptiva de Deus. É aquela vontade em que ele expressa o que o ser humano deveria fazer em termos morais. Ele expressa a sua vontade em termos éticos. Não só a sua vontade como monarca que tem que decidir sobre todo o universo. Mas ele expressa também o que ele deseja em termos morais. Então ele fala, ele deseja que você obedeça, ele não vá para o inferno. Mas se você não, de fato, alcançar e não for salvo, a vontade decretiva dele é que a quem Cristo não salvou vai se perder e vai sofrer a danação eterna. Então você tem duas vontades agindo ao mesmo tempo. Uma vontade decretiva, a absoluta, e uma vontade que ele expressa a sua condição moral e o desejo moral para os seres humanos. Quando Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, ele está falando dessa vontade preceptiva de Deus, essa vontade em termos de leis, padrões éticos e morais para o seu povo. E para a humanidade em geral, que as leis de Deus não têm limitação, não são só para o povo de Deus, é para toda a criatura. Então quando o Senhor fala, seja feita a tua vontade, assim na terra, do jeito que é feita no céu, do jeito que é cumprida no céu, seja cumprida na terra, ele está falando assim, que eu possa obedecer ao Senhor, ouvir a tua voz, os teus altos padrões, e que eu possa atentar para isso, eu, os outros, que seja feita a tua vontade, que eu me prostre diante do Senhor, que eu obedeça ao que o Senhor quer de mim, que haja uma santificação na minha vida e mudança na minha vida. Amém, irmãos? Então é esse o sentido, quando ele fala, seja feita a tua vontade, a vontade preceptiva, vontade dos mandamentos, vontade moral de Deus. Essa vontade pode ser contrariada. Vontade absoluta não pode. A decretiva não pode. Essa vontade pode ser contrariada. O Senhor fala na sua lei, não matarás. Mas existe pessoa que mata, assassina o próximo. Mas aí você vai falar, a vontade de Deus não está sendo feita? Esse tipo de desejo, de vontade preceptiva dele foi rompida. Mas a vontade decretiva dele, ela nunca é rompida, ela nunca é contraditada ou burlada, e etc. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, a gente está orando para mudança, para santificação, em nós, nos outros, na igreja. Que a tua vontade, Senhor, que os teus mandamentos, que a tua palavra seja ouvida, compreendida e praticada. Que nós possamos ter prazer na lei do Senhor. A gente vê alguns salmos, o salmista tem prazer. Na tua lei eu medito de dia e de noite. Eu tenho prazer na tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o meu caminho. Ela enche a minha alma de satisfação e etc. Estou falando muito etc, né? Mas é nesse sentido, irmãos. Assim na terra como no céu, a vontade do Senhor ser perfeita, ser acolhida, acatada, respeitada, reverenciada. A gente vive num contexto em que a vontade do Senhor, essa vontade do Senhor, às vezes é ridicularizada. Contexto em que pessoas, a gente não cansa de falar que parece que mudou a pirâmide moral, está de cabeça para baixo, os valores invertidos. Os princípios morais, judaico-cristãos, vilipendiados. E a gente tem que orar para que, ao contrário disso, a vontade do Senhor brilhe cada vez mais em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa cidade, em nosso país, em nosso mundo. Que a vontade do Senhor seja compreendida, atendida, respeitada, honrada, porque é o melhor que existe para o ser humano, é ouvir a voz de Deus.
essa parte fecha então a parte relacionada a Deus e entra depois a parte relacionada aos homens. É a parte em que a gente ora por nós. É a parte em que começa com pão. Pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Olha que bonito isso, irmãos. Jesus está nos ensinando a orar pelo pão, pelo alimento, pela comida. Senhor, dá-me comida. Mais do que pedir por comida, isso aqui está falando de dependência. Senhor, eu quero depender de Ti. O Senhor é que vai me alimentar, meu Deus. O Senhor é que vai me dar o pão. Dá-me o pão. E Ele pede, Ele fala para orar todo dia, não é isso? Porque o pão é de cada dia. Aí eu me perguntei outra coisa. Se eu só comesse quando eu orasse, porque que está falando para a gente orar pelo pão, não é isso? Aí eu fiquei pensando, se eu só comesse, de fato, me alimentasse de pão, quando eu orasse, sentasse, orasse, reverentemente ao Senhor. A minha pergunta é, será que eu estaria faminto ou estaria satisfeito? Será que tem dia que a gente passa sem orar? Mas ele está falando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se eu me alimentei, sem nem clamar e sem nem pedir ao Senhor, primeiro já é uma negligência, e depois já é uma dádiva de Deus. Porque Deus é tão bom, que às vezes a gente nem ora, e a nossa barriguinha está cheinha, que maravilha. E às vezes a gente não ora para o alimento de hoje, porque também a gente já está garantido. Eu já tenho dispensa, eu já fiz para o mês inteiro. Estou seguro, estou satisfeito aqui, estou tranquilo. Será que essa oração também não quer nos indicar um pouco disso? Para a gente ter mais confiança no Senhor e menos segurança nas estruturas da vida? O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Hoje, isso aqui tem um paralelo com o maná no deserto. Para Israel, o Senhor falou, você vai pegar a cada dia a sua porção e se alimentar. Não pega dobrado, a não ser para o sábado, né, para fazer reserva para o sábado, que ninguém ia trabalhar. Mas em todo dia você pega uma porção só. Porque eu, o Senhor, é que estou provendo a você. E aí o que o povo fez? Na primeira vez que caiu o maná, encheram as latas para 2, 3, 4 dias. É incrível como a gente obedece a Deus. Deus fala, não pegue dobrado, pega para um dia só. No primeiro maná estava o povo lá com aquele monte de lata, aquele negócio. Lata não, é que não tinha, né? Alguma coisa lá para guardar. E no outro dia, o que foi recolhido em excesso, apodreceu tudo. Apodreceu tudo. No outro dia estava tudo cheio de bicho. E o povo ainda ficou chateado ainda. Por que estragou isso, não sei o quê? Eu estou desobedecendo ainda, estou com a razão. Né? Meio assim, eu estou desobedecendo ainda quero o meu direito aí. Aí eles acostumaram a pegar cada dia o seu pão. O Senhor nos ensina a orar praticamente da mesma maneira. Confie no Senhor e ore diariamente. Busque ao Senhor continuamente. A cada dia peça pelo seu sustento. É legítimo isso, irmãos. É legítimo. Peça pelo seu pão. Também tem um pensamento um pouco mais radical que diz que a gente não deve pedir nada. Mas a oração está falando, peça o pão. Mas ele não está mandando você pedir o caviar também, né? Vamos com calma. O Senhor fala, peça o pão de cada dia. Mas não quer dizer que o Senhor vai se comprometer a te dar caviar. O Senhor também orientou para não andarmos preocupados, ansiosos pela vida, com o que beber, com o que vestir, etc. Que o Senhor vai nos vestir. Necessidade, o Senhor vai nos vestir. Mas também Ele não garante que vai nos dar Armani. Umas marcas aí, cara, só. Eu estava vendo umas marcas, uns negócios tão fora da minha realidade que eu até esqueci. Eu fui olhar a marca de um paletó muito caro, para dar um exemplo. E eu achei um paletó que custa $888 mil. O paletó, o terno mais caro do mundo.
E tem muitos de 40 mil dólares, 50, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Imagine usar um terno de 888 mil dólares. É o que? Quase, sei lá, mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de reais um terno. É claro que tem pedrinha de diamante, deve ter muita coisa, né? Linhas de ouro, banhada, deve ter muita enfeite para custar tão caro assim. Mas imagine que você usa um terno desse e derrama café nele. É brincadeira. Mas você derrama um café nele ainda? Mas o Senhor está comprometido com necessidades. Ele fala assim, ora, peça o pão nosso de cada dia, me peça. Que aí você vai ver o que acontece. Eu vou suprir a sua necessidade. Desejo, às vezes vaidosos, não entra na lista. Mas necessidade, aí sim, necessidade, o Senhor se compromete a abençoar o seu povo. É nesse sentido que o sábio fala, nunca vi um justo mendigar o pão. É nesse sentido que ele fala. O justo, trabalhador, conforme a Bíblia, temente ao Senhor, humilde, que encara suas responsabilidades, que tem aquela teologia do trabalho bíblica também, acorda cedo, vai batalhar, do sol do seu rosto comerá o pão, é honesto, é eficiente, e tem uma série de outras coisas. Aí nesse sentido, a Bíblia faz um desafio, é um provérbio, um ditado. Eu nunca vi um justo desse mendigar o pão. Ele também não fala que não vai passar dificuldade na vida. Ele fala mendigar o pão. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe, as nossas petições também serem colocadas diante de Deus e do modo correto. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Além do pão, a gente pede pelas nossas dívidas também. Alguns comentam assim, por que o pão veio primeiro das nossas dívidas? Porque às vezes eu preciso de forças, eu preciso de estrutura, e depois eu conserto muitas coisas. Quando Elias estava abatido, ele comeu primeiro, ele recobrou suas energias, recobrou suas forças, para depois ele ir trabalhar e passar por uma correção. Então a gente pede pelo pão, mas a gente se fortalece fisicamente também, mas a gente ora para o Senhor e pede pelas nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui é uma linguagem muito comercial, mas é pecado mesmo, no sentido de pecado, de falhas. Viver é ter dívidas, irmãos. Viver é você precisar pedir perdão. Não tem ninguém que viva e saia incólume desse mundo. Só Jesus. Que veio, passou por aqui, morreu, ressuscitou sem pecado e sem dívida com ninguém. Mas nós temos dívida. Viver é ter dívida. Eu tenho dívida com vocês. Eu tenho dívida com os irmãos. Dívida é pecado, tá, irmãos? Não estou devendo. Dinheiro, não. Só. Tenho dívidas, pecado. Os irmãos têm dívida uns com os outros. A gente falha, a gente está no mundo, irmãos, extremamente tentador. A gente tem 3 níveis de tentação, vocês sabem muito bem. O mundo, o diabo, nós mesmos. Tem 3 esferas rondando a nós quase que dioturnamente. Tentações e mais tentações. A nossa carne e natureza falha, fraca, que tropeça. Então não tem como ser perfeito. Por isso o Senhor fala, você tem que pedir perdão. Você tem que retratar, você tem que confessar os seus pecados. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Perdoa nossas dívidas. Mas além de você pedir pelas nossas dívidas, você tem que ser coerente. Porque do jeito que você pede perdão, você tem que viver o perdão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. É inconcebível no meio do cristão
o negar o perdão. Isso é inconcebível. Não existe caso maior, menor, mais terrível, menos terrível, mais grave ou menos grave, em que nós estamos autorizados a negar o perdão. Amém, irmãos? Então, viver é perdoar. Viver é pedir ao Senhor por perdão e viver é perdoar. E viver, irmãos, é a gente se expor em relacionamentos e a gente ter coragem para viver relacionamentos que a gente sabe que às vezes a gente vai pisar na bola. Mas a gente não pode se esconder de viver relacionamentos com as pessoas. A gente não pode ter esse temor que trava. Não vou me aproximar da fulano porque, nossa, daqui a pouco eu piso na bola com ela, ou ela pisa na bola comigo e já sabe o que acontece. Mas a gente deve vencer as barreiras. E os relacionamentos a gente não deve se ocultar com medo. Porque a gente vai falhar. Então você já entra sabendo que você vai falhar mesmo. Eu vou pisar na bola com o irmão Gil. Eu vou falhar, ele vai se magoar comigo. O Emerson vai se magoar comigo. A Leide, irmã Lúcia, Vladimir, irmão Leonardo, visitando a igreja. A Érica, irmã Lúcia, irmão João, irmão Ruth, Eugênio, Thales, Carla, Vitor, Davi. Irmãos, eu sou devedor já. Eu já devo desculpa e perdão para muita gente. E a gente deve uns aos outros. A gente não pode deixar de se relacionar e de se amar por causa disso. Porque tem um remédio para isso. O remédio é: perdoa, meu Deus, as minhas falhas e eu perdoo o meu próximo. Ainda que seja doído, ainda que seja difícil, ainda que tenha magoado, ainda que tenha triturado meu coração, ainda que eu tenha passado momentos terríveis. Mas o Senhor é aquele que me dá força para perdoar e ser perdoado. Em nome de Jesus. Amém? Perdoa nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. A gente tem que orar para não cair, irmãos, em tentação. Ah, eu sou já forte, o diabo não tem vez comigo. O diabo não tem vez comigo, a minha carne eu já venci. Eu não preciso mais nem ler a Bíblia, eu já estou um crente tão maduro, tão forte, tão conhecedor, que eu não leio mais nem a Bíblia. E não preciso mais nem orar também, eu já estou tão decidido. E a Bíblia fala assim para nós orarmos e clamar: Senhor, não nos deixe cair em tentação. A irmã abriu o culto, 1 Pedro 5. Ela abriu o culto com esse texto aqui, ó, 1 Pedro 5, 6 e 7 e 8. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É claro que tem uma dose de metáfora nisso, dá para reconhecer, mas a ideia é que a gente não deve subestimar. A gente não deve nem superestimar o inimigo e nem subestimar o inimigo. Mas confiantemente e seguro em Cristo, a gente deve orar: Senhor, livra-nos da tentação. E depois, em seguida, ele fala mais especificamente, a oração se dirige ao tentador: e livra-nos do mal. Ou alguns entendem que aí está fazendo uma referência clara ao maligno. Não é isso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O sentido aqui é maligno, é personificado aqui. Então o Senhor fala, isso é nosso contexto, irmãos. O nosso contexto: pedir por comida, pedir por pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas falhas, nos perdoa, Senhor. Nos livra das tentações e nos livra do tinhoso. Nos livra do maligno.
nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? A gente tem orado também, depositado uma boa parte da nossa oração nesses elementos aqui, nessas disciplinas espirituais aqui. Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoo. Então eu oro por perdão, mas eu vou lá e peço perdão também. Eu perdoo e eu peço perdão. Livra-me da tentação. Tenho pedido isso bastante. Ou eu tenho negligenciado. Às vezes está passando um bombardeio na nossa vida. E a gente negligencia. Às vezes tentação no trabalho. Às vezes tentações no lazer, em casa. E etc. E a gente negligencia isso. E a gente não ora. A gente não clama ao Senhor. Senhor, isso tem sido uma tentação para mim. Para eu falhar aqui e acolá. E não só em coisas grandiosas, porque a gente não tropeça em montanhas, mas às vezes em pedrinhas pequenas. Senhor, isso é uma tentação. Isso é cascalho que faz derrapar. Não preciso surgir uma montanha para eu bater de frente nela. Mas um cascalhozinho bem fininho é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Temos orado para o Senhor nos livrar do mal, nos livrar da tentação. E no final tem um hino, irmãos, uma doxologia aqui muito bela, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o momento que a gente louva, exalta o Senhor, exalta o seu nome, exalta a sua pessoa. É um louvor de gratidão, louvor de reconhecimento, é um louvor de exultação. É o momento que você coloca o seu sentimento também, faz parte do seu sentimento. Senhor, eu te louvo com tudo que eu sou, com todo o meu ser, eu exulto no Senhor, para a honra e glória do teu nome. Teu é o reino, teu é o poder, hoje e para sempre. Amém, Senhor, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? O Senhor nos ensina, então, a olharmos para esse princípio, para esses princípios, e para vivermos e orarmos diante desses princípios. E essa é uma dica de estrutura também para você orar. Quando você orar, não souber como é que faz, lembra do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Eu reconheço que o Senhor é um Deus pessoal, um Espírito perfeitamente bom, maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente. Deus santo, bendito para sempre. Não há ninguém igual ao Senhor. E se baseie o louvor, a adoração a Deus, a sua santidade, a sua vontade. Faça em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Perdoa-me porque a tua vontade às vezes não tem sido feita e estabelecida em minha vida. Dá-me o pão nosso de cada dia. Dá-me aquela necessidade que eu estou precisando. Aquilo que está me doendo muito e está fazendo falta. Me ajuda, Senhor. Dá-me estratégia, dá-me sabedoria também. No meu trabalho, no meu emprego, na maneira que eu consigo o meu pão de cada dia. Eu consigo, entre aspas, que o Senhor me dá essa dádiva para conseguir o alimento. Me ajuda, Senhor. Livra-me do mal das tentações. Teu é o reino, teu é o poder, tu é glória. O Senhor é louvado, o Senhor é majestoso. Ó Deus, como eu tenho ansiedade de estar em tua presença e de me reunir contigo para estar pelo resto da eternidade louvando ao Senhor, porque é majestoso demais louvar ao Senhor e engrandecer o teu nome, dando glórias ao Senhor, assim como os anjos, os querubins, os serafins que se prostram diante do Senhor e clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, dia e noite, e não se cansam de proclamar o teu santo nome. E a gente ora e exalta o nome do Senhor, irmãos. Amém.